Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos! Ai, como eu amo quando chega esse momento! Chegamos no Café com Fé, a nossa palavra amiga. Não é só a sua palavra amiga, não, é a nossa palavra amiga. Porque a palavra serve para mim também. Eu faço isso tudo. Daí quando eu trago para você, às vezes Deus muda tudo e o Espírito Santo fala comigo. E é tão gostoso. É tão gostoso ser chacoalhada pelo poder do Espírito Santo. É tão gostoso ser ensinada, admoestada. É muito bom, é muito bom. Eu quero começar orando aqui, aquela oraçãozinha curta, só para cair em terreno fértil. Pai amado, misericordioso Deus, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Por isso eu clamo, Senhor, eu clamo os Seus anjos que estão por aqui, cuidando para que essa palavra seja implantada, colocada, Senhor, ali em todos os corações, através de ouvidos atentos, de mentes atentas, Pai. Colocada, Senhor, em corações que queiram aprender da Tua palavra, que queiram, Senhor, estar enraizados para poder levar, inclusive, a outras pessoas, a outros irmãos. Pai amado, me capacita para que eu possa entregar, Senhor, aquilo que está no Teu coração, através dos meus lábios. Unja-me, Senhor, com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Essa foi uma oração instantânea. Leite ninho instantâneo, né, mãezinha? Ai, ai, ai. Nós estamos no Café com Fé número 302, do dia 8 de outubro de 2022. Programa Portas Abertas número 342. E o tema hoje é oração respondida. Amados, eu estava aqui, né, fazendo meus estudos. Passei assim, eu estava conversando com uma pessoa, era 2 horas da madrugada, a pessoa falou assim, você não dorme cedo mesmo, né? Infelizmente, eu produzo à noite. Eu produzo à noite, até brinco com a minha mãe, eu falo assim, mãe, não tenho dúvidas de que eu fui concebida mesmo à noite mesmo, né? Ou de dia e nasci à noite, sei lá o quê, mas eu produzo mais à noite mesmo. A minha mente funciona mais à noite. Durante o dia, eu passo durante o dia, mas a minha mente funciona mais à noite, né? E quanto mais eu queria saber, porque eu queria já deixar preparado e nada vinha tal, eu falei assim, eu vou reprisar um Café com Fé. Eu não estava assim muito bem mentalmente a minha mente estava muito brava, eu estava muito irada, e Deus não habita no meio da ira. Deus não vem falar com você no meio da ira, né? Deus e o Espírito Santo não vem te responder no meio da ira, não é verdade? E não tive nada. Eu acordei bem, acordei limpa de coração, aberto, né? A ira tinha passado, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, mesmo quando estou irada,
O meu coração está limpo. Eu não sinto ódio. Eu não sinto raiva. Eu sinto ali... Não, eu não sinto mágoa. Eu sinto ali uma raiva na hora. E depois passa. Sabe? Eu fico assim... Às vezes eu fico envergonhada de mim mesmo por estar com raiva e estar irada. Mas é uma ira que não tem ódio. Mas depois passa, tá? Aí faço, né? Escovo os dentes e tal, não sei o quê. Daí o Senhor me tocou e colocou no meu coração. Algo que me aconteceu ontem à tarde. Ele falou comigo numa coisa tão sutil, mas tão sutil, que eu dei tanta risada. E eu aprendi uma coisa na minha vida de oração, que muitas vezes Deus responde às nossas orações não da maneira como nós esperamos, ou não da maneira como nós vemos nos olhos humanos, e até como nós iremos usufruir. Porque às vezes a gente pede e às vezes nem usufrui. As respostas de Deus podem vir de maneiras mais estranhas e inesperadas, porque os pensamentos deles, né, os pensamentos de Deus, eu pus deles, porque a gente tem que lembrar que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É diferente dos nossos pensamentos. Eu vi o exemplo uma vez de um texto que eu estava lendo de um jovem pregador que eu achei assim até muito interessante, do Ramon Tesman. Ele deu um exemplo de... Você imagina um jovem cristão que ele ora por uma esposa e ele espera que Deus envie essa esposa embrulhada como um presente. Ele orou num culto, ele espera que no próximo culto ele olhe assim para o banco e ele já olha aquela moça, né? Já bonitona, ou mesmo na segunda-feira ele está andando no metrô e ele já olha assim, e sentado do lado dele aparece uma moça bonita, bela, esbelta, né? E cristã. Gente, isso claro que não vai acontecer. Ele orou, ele tem que esperar no Senhor, não é verdade? Né? Ei, ou quantas pessoas, aí sou eu que estou falando, já não é mais o exemplo do rapaz. Ou quem sabe você tem crises de ansiedade, você ora e acha que no mesmo instante aquela crise de ansiedade tem que passar. Ou mesmo você está passando por uma depressão, você acha que tem que passar essa depressão porque você orou. E depressão é um demônio, tem que ir embora esse demônio. Primeiro, amados, muitos confundem que depressão é um demônio. Depressão pode não ser um demônio, pode ser que a serotonina, aquela, eu já falei, aquele start que leva para o seu cérebro não está chegando até lá e precisa de um remedinho para levar. A fé gera milagres, mas Deus deixou os médicos também. Deus deixou os médicos. Então nós temos que saber que às vezes a gente precisa tomar um remedinho, né? Então pode ser que a depressão não venha de uma vez, né? A cura, né? Ou mesmo que falar da vida profissional. Às vezes você está procurando uma porta de emprego, mas você está empregado. Daí você pede para Deus: Senhor, mude eu desse emprego. Mas, amado, você está empregado.
tem tantos milhões de pessoas que estão procurando uma porta de emprego. Você está aí reclamando do seu patrão, aquele mesmo patrão que quando você precisa, ele te dá um dinheirinho a mais, ele te ajuda, ele sabe que seu filho está doente, te dá dias para você ficar na tua casa cuidando do seu filho, mas mesmo assim você está falando mal do seu patrão, mesmo assim seu patrão não presta para você. Por que que Deus vai te dar um emprego diferente? Ou mesmo você que trabalha por conta, você está aí, você precisa de que seus clientes venham, mas quando seu cliente vem, você está aí na sua casa e não quer fazer nada. Mas o cliente vem, você pediu para Deus, o cliente veio. Só que está mais fácil, você estar na tua casa, você não quer sair naquele momento, você quer o cliente para amanhã, mas Deus mandou para hoje. Ei, você quer magicamente que o dinheiro apareça, mas você não quer magicamente que o trabalho apareça. Ou mesmo, você ora que o trabalho, a porta do trabalho apareça, você que está desempregado. Mas de repente não é aquele trabalho que você quer, porque você quer um emprego, mas não quer o trabalho. Amados, ei, será mesmo que é Deus que não está dando? Amados, eu creio em milagres, mas será que o seu milagre é o mesmo milagre que Deus está providenciando para vocês? Será? Eu não consigo entender. Eu já ouvi muitos testemunhos impactantes, eu já ouvi muita gente falando: olha, eu pedi isso para Deus e Deus deu isso, muito mais do que eu imaginava. Foram pessoas que verdadeiramente se entregaram a orações impactantes com Deus. Deus, eu estou orando, mas que se cumpra a tua vontade em mim. Eu acho que essa é uma forma da oração ser atendida. Porque os processos de Deus, não são os mesmos processos nossos. Porque eu tenho certeza que Deus não deixa ninguém esperando. A não ser que isso se mostre bom para a pessoa crescer. Eu tenho certeza absoluta. Eu pedia tanto uma casa para Deus, mas eu não gostava de estar dentro da minha casa. Eu não gostava de cuidar da minha casa. Eu cheguei a ter 2 empregadas para não cuidar da minha casa. Eu cuidava dos meus filhos, eu levava meus filhos para a escola. Eu buscava meus filhos na escola, eu levava meus filhos na natação, mas eu não gostava de cuidar da minha casa. Não que eu era preguiçosa. Eu tinha algo que eu não gostava de estar dentro da minha casa. Eu não gostava de curtir a minha casa. Eu era exigente com a minha casa, eu passava o dedo nos móveis para saber se tinha pó. Eu sabia exigir das empregadas que trabalhavam na minha casa, elas não gostavam de mim, elas me odiavam. Elas me odiavam. Será que se Deus me desse uma casa, eu iria curtir a minha casa? Eu demorei anos para Deus me dar uma casa, para poder amar o meu lar, para poder amar a minha casa. Amados, a minha mãe esteve aqui, a minha mãe falou assim para mim, minha mãe saiu com um paninho, passando pano. Mas eu só tá ouvindo, não tô criticando não, mãe, eu tô falando com amor. Hoje, às vezes, eu falo coisas da minha vida que é para as pessoas aprenderem. Minha mãe saiu com um paninho. Olha, filha, eu acho que a moça veio e não viu isso.
Eu falei, não, mãe, a moça não veio não, porque eu não tenho mais moça, eu não tenho mais ninguém aqui não, é de vez em quando que eu chamo, mãe. A minha mãe não acreditou. Como? Eu falei, não, mãe, aqui eu não preciso não, só mora eu e o Cláudio, eu faço quando eu quero. Eu não ligo mais não, e quando vem, eu instruo. Claro, mãe, eu tô pagando, eu quero que faça certinho. Mas, sabe, eu não sou mais aquela que fica olhando que exige. Claro que eu exijo, ei. Mas eu já não sou mais aquela chata. Sabe, mesmo assim ainda eu sou taxada de chata, mas não tanto quanto eu era. A gente vai aprendendo, irmãos. Então, Deus, às vezes, nos premia, nos dá algo, quando nós podemos cuidar daquilo que Ele está nos dando. Outra prova, amados, que foi o que Deus falou comigo. Ei, às vezes tem pessoas, Miriam, mas eu ouvi nitidamente. Não é, quando a gente fala assim, as pessoas falam assim, mas Deus nunca falou comigo. Amados, você sente no seu coração, não é uma voz vindo e falando com você, tá? Eu tenho uma banheira de hidromassagem aqui na minha casa. Eu raramente uso ela. Eu uso todos os dias para tomar banho, que a água vem, escorre e vai embora. De eu ligá-la, foi raras as vezes. E uma vez eu tinha pedido assim no meu coração que o dia que eu tivesse uma casa, um apartamento, eu queria uma banheira para tomar banho todos os dias de hidromassagem. Porque o meu corpício queria massagem. Deus me deu. Eu não pus, não. Quando eu vim ver o apartamento, o banheiro já tinha. O prédio todo tem. Todos os banheiros da suíte tem. E eu não comprei aqui por causa disso, não. Mas comprei. E ontem eu estava assim, tão ruizinho assim, eu fui tomar um banho. Eu olhei a banheira, eu falei assim, mas peraí, eu tenho a banheira e não tomo banho de banheira. Daí eu enchi, resolvi. E quando eu estava lá tomando banho, eu senti a presença do Espírito de Deus que falou assim comigo. Quantas pessoas pedem para Deus algo e não usam? Quantas pessoas pedem para Deus algo que na realidade não vão acrescentar nada em suas vidas? Quantas pessoas, eu não estou falando de uma banheira, amados, entenda, coloca isso para a sua vida. Quantas coisas você pediu para Deus que não tinha necessidade? O que você tem pedido para Deus? O que você tem pedido para Deus? O que você tem pedido para Deus? Outro dia eu ouvi alguém falar para mim, ouvi, uma pessoa no WhatsApp falou assim, olha, irmã, quando eu tinha 15, 16 anos, eu sonhava em ter um carro. Demorou muito tempo. Eu com 21 tirei a carta, com quase 28 anos eu tive o meu primeiro carro. E nunca mais eu deixei de dirigir na vida. Eu tenho quase 56 anos. Com 43 anos, acho que foi mais ou menos isso, eu já era um obeso mórbido. Porque eu deixei de andar, deixei de tomar condução, até para ir na esquina eu vou de carro. O carro foi a maldição da minha vida e eu não consigo deixar porque eu não quero andar. Já fiz de tudo.
e não deixo. Em vez de ser uma bênção na minha vida, foi uma maldição. Amados, sabe o que eu pude concluir com isso? Que o pedido que esse homem fez para Deus, em vez de ser uma bênção na vida dele, foi um mal. Daí você vai me perguntar, e por que Deus permitiu? Ele não pediu com fé, ele não pediu para Deus. Ele é um cristão. O Pai deu para ele. Então tem coisas que Deus permite, que Deus nos dá, porque nós insistimos tanto, porque nós pedimos tanto, que Deus nos dá em oração. Mas não é aquilo que Deus quer nos dar. Mas Ele nos permite para que nós tenhamos a experiência de saber como é ter e nos voltarmos para Ele e pedirmos perdão de que aquilo que nós pedimos não está dentro do contexto das petições. O processo de aprendizado, amados, às vezes é frustrante, às vezes ele passa pelo processo de recebimento. E toda a Bíblia nós vemos Deus agindo por esses processos. Nós vemos até o povo no Egito, quando eles pediram carne, Deus deu as cordonizes para eles. Eles pediram água, Deus deu a água para eles. Esses processos foram para ensinar, foram para preparar, e mesmo assim eles reclamaram, mesmo assim eles murmuraram, porque é inerente ao povo humano, a nós. Nós sabemos apenas murmurar e reclamar. Deus podia nos dar já o paraíso pronto, já o reino pronto, que não iria adiantar, nós iríamos reclamar. Por isso que nós temos que passar pelo mundo. Quando Jesus veio e morreu por nós, quando Jesus veio e nos deu esse sangue, essa expiação dos pecados, Deus poderia, quando Jesus subiu aos céus, já falar: está consumado. Então vamos já ter nos dado, porque Jesus não vai voltar, Jesus não vai reinar com nós 1000 anos, não está na palavra de Deus e não será aqui na terra. Ele já poderia nos dar, assim como ele poderia já ter dado uma arca pronta para Noé. Mas não, ele desejou que Noé passasse longos anos no processo da construção. Dessa mesma forma, ele deseja que nós passemos pelo processo da construção. O processo da construção do conhecimento da palavra dele. Da construção do processo do recebimento do seu reino. Deus possibilita experiência que nos preparam a receber dele algo maior, que é o reino dele, que é o reino dele, que é o reino de Deus. Amados, você quer coisa mais maravilhosa que isto? Hoje o Café com Fé não é grande, não é extenso, mas é o suficiente para que você saiba que Deus está nos preparando. Deus está nos preparando para algo maior do que aquilo que nós pedimos para Ele, algo maior do que aquilo que Ele tem nos dado, algo maior. Ele está nos preparando para o seu reino.
Por isso, amados, que essas brigas que nós temos vendo, entre irmãos, essas dissensões que nós temos vendo entre as igrejas, e eu não estou falando aqui de política, não, eu estou falando desse mundo, disso que nós estamos passando, dessa dissensão dentro da casa de Deus. Porque o reino de Satanás não está sendo dividido, não. O reino de Satanás é organizado. O reino de Satanás aceita a hierarquia. O reino de Satanás tem os demônios tudo certinho. Você achou que não vinha, que eu não iria falar que estava muito certinho a pregação? Mas eu não posso terminar sem falar, sem fazer o alerta. O reino de Satanás, ele vem numa hierarquia danada, assim, toda certinha. Mas o reino de Deus, aqui na terra, está se deixando corromper por essa hierarquia de Satanás. Amados, o que nós temos que pedir para Deus, a oração que vai subir às narinas de Deus, as orações que vão ser depositadas no odre de ouro, nós não devemos estar pedindo nesse tempo hoje para Deus, não. Bens materiais, nós não temos que estar pedindo até as curas, porque as curas estão embutidas dentro da palavra de Deus. Nós não temos que estar pedindo a cura do pecado, não. Nós temos que estar pedindo para que desça sobre nós o Espírito Santo, para que Deus venha abrir os olhos daqueles que estão cegos, para que Deus venha tirar a idolatria de dentro da igreja, para que Deus venha restabelecer a paz entre os irmãos, para que Deus venha colocar o Espírito Santo de novo dentro da igreja, para que o poder do Espírito Santo possa quebrar o jugo que está dentro da igreja, um jugo desigual, para que a idolatria, que é pior que o pecado de feitiçaria, possa ser derrubado, para que os demônios que estão ao derredor daqueles que estão separados por Deus, que os anjos estão ao redor, cuidando para que não caiam, não sejam peneirados e jogados também no lago de fogo com Satanás, para que quando Jesus volte, aqueles mesmos que sentaram no banco conosco possam estar presentes, esperando a volta de Jesus, e que possam estar reinando conosco. Amados, para aqueles que foram escolhidos, possam estar recebendo o reino de Deus conosco. Vamos estar orando para que o amor vença, para que o ódio de Satanás não possa alcançar aqueles que um dia declarou o amor a Jesus, aqueles que um dia foram libertos, aqueles que um dia se declararam salvos, aqueles que um dia foram curados, aqueles que um dia foram libertados pelo nome e o sangue de Jesus Cristo. Vamos orar, porque eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração salva. Eu creio que a oração liberta. Eu creio que a oração cura. Porque essas foram as palavras de Jesus Cristo. Quando ele impunha as mãos, ele não dizia, eu te curei. Ele dizia, vá, que a tua fé te curou. Vá, que a tua fé te salvou. Vá, que a tua fé te libertou. Vamos usar
estas mesmas palavras para orar, para salvar, para curar, para libertar e para, acima de tudo, amar os nossos irmãos, porque eles são os nossos próximos. E essa foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.